Na década de 1960, o Brasil vivia um momento chave da sua história. Essa época ficou conhecida como Anos Rebeldes. Em meio ao período conhecido como ditadura militar, diversos movimentos políticos surgiram. A música e principalmente o rock ganhou um caráter questionador em suas letras, espalhava tensões sociais e desempenhava um importante papel na cultura. O presidente Juscelino Kubitschek vinha implementando em ritmo acelerado seu programa de industrialização e desenvolvimento econômico, ao preço, porém, do endividamento externo, inflação, concentração de renda e acentuado êxodo rural. E no dia 21 de abril de 1960, inaugura a cidade de Brasília. A indústria automobilística crescia em ritmo acelerado, porém, na época, não havia oferta de crédito ao consumidor, o que dificultava a compra do carro por boa parte da população. Em meio a esse cenário, funcionários do Banco do Brasil resolveram juntar um grupo de pessoas que tinham o objetivo em comum, que era comprar um veículo. Todo mês, esse grupo depositava uma certa quantia para que, mensalmente, um dos participantes do grupo tivesse o recurso disponível para a compra do seu veículo novo. E assim surgiu um produto inovador chamado consórcio. Ao longo do tempo, esse produto foi sendo trabalhado de diferentes formas, mas a principal mudança aconteceu quando investidores começaram a fazer grandes fortunas utilizando o consórcio não somente para a compra de um bem por necessidade de crédito, mas sim utilizando o consórcio como uma alavanca financeira, possibilitando multiplicar o valor investido ou até mesmo ter acesso a um dinheiro barato para alavancar o seu patrimônio, e é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Meu nome é Luciano Mafini, eu sou CEO da Rede Zocred, uma das maiores redes financeiras de todo o país. Hoje a Rede Zocred possui franqueados espalhados em todo o território nacional e ao longo desses 14 anos, o que a gente se especializou em fazer é justamente ensinar o nosso cliente a investir em consórcios. Hoje, na nossa carteira, já temos mais de 3 mil clientes que investem em consórcio. E veja bem, eu falei investir em consórcios. E por mais que tenha pessoas que falam que o consórcio não é um investimento, eu vou te provar até o final desse vídeo que o consórcio não somente é um investimento, como pode ser uma das melhores formas de investimento que você pode optar. E que essas pessoas que falam que o consórcio não é investimento é porque só conhecem a forma tradicional de utilização do consórcio. Mas o que eu vou te mostrar aqui não é nada tradicional. Vamos lá? E para começar o nosso papo por aqui, eu já quero deixar claro que eu não estou falando mal das pessoas que não conhecem a forma de utilização do consórcio a título de investimento, somente que elas conhecem a forma mais tradicional. Eu preciso deixar claro que sim, existem duas formas de você analisar ou você utilizar o mesmo produto que é o consórcio. A primeira forma é a utilização do consórcio para consumo, ou seja, utilizar o consórcio exatamente da forma que ele surgiu, para comprar bens. Nesse caso, o consorciado vai entrar num grupo de consórcios, vai pagando as suas parcelas ali mensalmente. Quando ele for contemplado, ele tem acesso a um crédito e aí sim ele pode ir lá e realizar o seu projeto, comprar o seu bem. Nesse caso, utilizando o consórcio para consumo, ele é um bom produto? Com certeza ele é um bom produto. Por quê? Porque ele vai trazer várias vantagens. Por exemplo, você não vai precisar comprar o seu bem, seja veículo ou imóvel, de uma forma à vista, ou seja, descapitalizar todo o valor para comprar aquele bem. Você pode fazer uma programação, fazer os seus pagamentos mensalmente ali com uma parcela que fica confortável de pagar mensalmente, e quando você tiver acesso ao crédito, você ainda consegue fazer uma baita negociação porque você tem o poder de compra à vista, ou seja, você tem poder de barganha nas mãos. E a vantagem principal que o consórcio traz é se você for utilizar de financiamento para comprar os seus bens. Se a gente comparar a taxa de juros que é cobrada no financiamento com a taxa administrativa que é cobrada no consórcio, não tem nem comparação. Você tem uma economia muito grande através do consórcio. Então, o ponto principal de quando a gente utiliza o consórcio da forma tradicional é que a gente está fazendo para consumo, para a compra de um bem. E nesse caso, traz sim vantagens, mas traz a vantagem de economia. Então, a gente não está falando de investimento nesse caso. Mas agora existe uma nova forma de utilizar o consórcio, utilizar ele como se fosse uma alavanca. Foi isso que grandes investidores entenderam, que eles poderiam utilizar o consórcio não como um fim, mas sim como um meio de alavancagem, seja do capital financeiro ou do poder de compra para aumento do seu patrimônio. E agora eu vou detalhar para você como você pode utilizar o consórcio como investimento e utilizar ele realmente como uma alavanca, podendo ter ganhos
tão altos como o investimento em renda variável, porém com a mesma segurança de uma renda fixa. E para isso, eu vou te apresentar as 3 estratégias que nós trabalhamos aqui no nosso escritório com a nossa carteira de investidores. A primeira estratégia é uma estratégia que a gente chama de liquidez e retorno recorrente. Essa estratégia nós chamamos ela de curto prazo e trabalhamos a lucratividade em carta de crédito para trazer retorno ao investidor. E o que significa isso? Uma carta de consórcio, antes de acontecer uma contemplação, não tem um alto valor no mercado. Isso porque não é um crédito que está pronto para ser utilizado. Em contrapartida, pós-contemplação, o investidor ele recebe uma carta de crédito e essa carta de crédito sim está pronta para ser utilizado. Então, quem possuir essa carta de crédito automaticamente já pode tirar os seus planos do papel. Então, o investidor optando pela comercialização dessa carta de crédito, aí sim ele obtém a sua lucratividade. Isso garante que o investidor recupere todo o valor que ele vai aportando mensalmente até acontecer a contemplação e ainda mais um bom lucro em cima dessa carta de crédito. Por quê? Porque a lucratividade ela acontece sobre o crédito e não sobre o valor investido. Como o valor investido ele vai ser super reduzido até a contemplação em comparação ao crédito e a rentabilidade acontece no crédito, isso traz uma alta rentabilidade. E o objetivo nessa estratégia é buscar uma contemplação o mais breve possível para o investidor. Mas é claro que não existe nenhuma fórmula mágica, nem um jeitinho brasileiro para acontecer isso. Em contrapartida, nós utilizamos daquilo que chamamos de subestratégias, que vai desde a escolha do grupo, escolha da cota, modalidades de lances que podem ser trabalhados dentro dessa estratégia e também os créditos que são compatíveis com esse objetivo do investidor. Ou seja, é um plano de investimento personalizado para o investidor que está buscando retorno financeiro através da lucratividade em carta de crédito. Ponto importante nessa estratégia e uma das dúvidas mais frequentes é o seguinte: quando o nosso investidor é contemplado, para quem ele vai vender essa carta de crédito? E bom, aí vem o grande diferencial do nosso programa de investimento, que o nosso cliente ele não precisa sair por aí tentando fazer a comercialização desse crédito. A gente sabe que não é algo tão simples assim para quem não está envolvido nesse mercado. Portanto, a própria Isocred vai fazer a aquisição desse crédito desse investidor, garantindo assim que esse investidor atinja seu objetivo, tenha sua rentabilidade e principalmente que ele esteja livre para fazer uma nova cota de consórcio e refazer todo esse fluxo, criando assim essa renda recorrente. Quando ele contempla uma carta de crédito, ele obtém sua rentabilidade. Então, dessa forma, a gente deixa isso simples para o nosso investidor. Em resumo, nessa estratégia, o nosso investidor ele não se preocupa com absolutamente nada a não ser os pagamentos da sua parcela mensal, garantindo essa adimplência para que ele esteja concorrendo às suas contemplações. O restante é totalmente feito pelo nosso escritório, desde as ofertas de lance, acompanhamento da cota, análise das oportunidades, enfim, tudo é feito pelo nosso escritório e o investidor ele só tem o trabalho de pagar a sua parcela mensal e esperar a sua contemplação para ter o retorno financeiro do seu investimento. A segunda estratégia, e particularmente a estratégia que eu mais gosto, é a estratégia de alavancagem de patrimônio e geração de renda passiva. Essa estratégia é a estratégia que a gente chama de médio prazo. Isso porque o nosso investidor ele tem o retorno em duas frentes, porém o retorno ele não é imediato, ele não faz liquidez do seu crédito. Vou explicar em duas partes. Primeiro ponto, eu vou explicar a alavancagem de patrimônio. Bom, vamos lá que o nosso investidor está pagando uma cota de R$500 mil e ele foi pagando as suas parcelas mensalmente. Quando ele investiu ali em torno de R$50 mil, ele teve a sua contemplação. Bom, como estamos falando de alavancagem de patrimônio, precisa ocorrer a compra de um imóvel. Então, com essa carta de crédito de R$500 mil, o investidor foi lá e comprou um imóvel de R$500 mil. Nossa recomendação nesse caso, hoje em dia, é colocar esse imóvel em aluguel de Airbnb. Por quê? Porque traz uma rentabilidade maior. A gente até recomenda os estúdios de Airbnb, porque realmente consegue ter uma rentabilidade maior sobre o imóvel. Bom, mas então, o que a gente está dizendo, né? O nosso investidor, ele alavancou os R$50
50 mil reais dele em um patrimônio de 500 mil reais, ok? Nesse momento, a alavancagem de patrimônio já está feita e agora vem a geração de renda passiva. O que é a geração de renda passiva? É o aluguel gerado sobre esse imóvel. Nessa estratégia, se foi feito a escolha correta do grupo, escolha correta da cota, o crédito, tudo certinho, quando manda o figurino, a receita gerada nesse imóvel vai pagar as parcelas, ou seja, é uma autoquitação imobiliária. É uma estratégia muito falada pelo Robert, por exemplo, nesse livro aqui, O Pai Rico, Pai Pobre. O que a gente tem a partir desse momento? Nós temos um imóvel que foi comprado ou ele foi adquirido com um investimento de 50 mil reais do nosso investidor, o nosso investidor alavancou para 500 mil reais, esse imóvel está gerando a renda passiva para pagamento da parcela. No final de tudo isso, né, quando acabar essas parcelas, o nosso investidor ele tem o quê? Um imóvel quitado, altamente valorizado e tem uma geração de renda passiva limpa, né, porque agora ele não tem mais parcelas a pagar. Por isso que nós falamos que é uma estratégia a médio prazo, porque para ter o retorno financeiro total dessa renda passiva, tem que terminar as parcelas. Então a gente fala que o retorno total desse investimento ele vai acontecer em médio prazo. Mas é uma ótima opção de investimento. Como eu falei, particularmente é a estratégia que eu mais gosto quando estamos falando de investimento em consórcio. E se o investidor tiver uma visão de mais médio e longo prazo e repetir esse fluxo, dentro de 15, 20 anos, ele consegue ter 4, 5 imóveis nessa mesma situação, aonde ele foi pagando parcelas mensais que ficavam confortável e fazendo esses aportes até a contemplação. Depois da contemplação, ele deixava os terceiros terminar esse pagamento daquele imóvel. Dessa forma, ele constrói um patrimônio gigantesco, fazendo com que terceiros paguem por ele. E a terceira estratégia que nós trabalhamos aqui no escritório é uma estratégia mais a longo prazo. Isso por quê? Porque estamos pensando lá na nossa aposentadoria. Como que ela funciona? Vamos utilizar o mesmo exemplo anterior, onde um crédito de 500 mil reais foi feito um aporte mensal até a contemplação de 50 mil reais, ok? Bom, o que o investidor vai fazer nessa estratégia? Ele não vai mexer nesse crédito, ele não vai liquidar, ele não vai alavancar patrimônio, ele vai deixar o crédito paradinho lá. E isso por quê? Porque o rendimento que o investidor tem não é sobre os 50 mil que ele aportou, e sim sobre os 500 mil de crédito. Ou seja, o rendimento ele acontece sobre o crédito cheio e não sobre o valor aportado. Automaticamente, 500 mil reais, juros sobre juros todo mês, lá no final do plano, esse investidor vai ter uma boa quantia para retirar. E aí ele pode pegar esse valor, colocar numa renda fixa e automaticamente ter um ótimo reforço de aposentadoria. Então é assim que funciona. É uma estratégia mais a longo prazo, porque o retorno financeiro ele realmente só vai acontecer lá no final das parcelas, quando o plano de consórcio ele for quitado. Mas também é uma ótima opção, porque depois garante uma ótima aposentadoria. Então nós temos o seguinte cenário, são 3 estratégias distintas, porém com algumas semelhanças. Em todas elas, para isso funcionar, precisa ter um plano muito bem traçado, com um objetivo claro de qual a intenção daquele investidor, para que aí sim possa ser buscado a administradora correta, com o grupo correto, com a cota correta, com o crédito correto e principalmente que as características desse grupo tem que estar alinhada com o objetivo do investidor. Então por isso que a gente fala que o consórcio ele não é igual em todas as administradoras, não é igual em todos os grupos de consórcio. Então você ter um profissional fazendo essa gestão para você, entendendo o seu objetivo e criando um plano personalizado vai fazer toda a diferença se você quiser ter retorno financeiro com consórcio. E por coincidência é exatamente isso que nós oferecemos aos nossos investidores. O nosso trabalho começa lá na parte da criação do plano de investimento, escolha da cota e vai até a contemplação e automaticamente a realização do objetivo final do investidor. Seja esse objetivo ganhar dinheiro, fazer liquidez, seja aumentar patrimônio, ou seja, criar um reforço da sua aposentadoria. E agora, se você quiser mais informações de como utilizar o consórcio para fazer essa alavanca financeira na sua vida, aqui embaixo nós vamos deixar um cadastro. Você pode se cadastrar para receber a nossa apresentação completa, receber nossos simulados e se você quiser
quiser, a gente pode fazer gratuitamente um plano de investimento personalizado dentro do seu objetivo. Você vai se surpreender com a facilidade, com o baixo investimento que você pode fazer para ter bons retornos financeiros e principalmente com a alta rentabilidade que você pode ter investindo em consórcio. Eu e a minha equipe de corretores estamos à sua total disposição. Vem investir de forma alavancada. Quem não entende nada paga juro para sobreviver. Muito juro. Quem tem medo empresta para o banco. Quem é ousado faz dívida. Por quê? Faz dívida de alavancagem sem parar. Você tem dívida de alavancagem? Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Como eu sou um grande gerador de receita, eu tenho um pouquinho de problema com o banco. Qual o problema? Eu não gosto de pegar dinheiro com juro. Então eu consigo alavancar em situações que eu não pago juro. Por exemplo, vou pegar um consórcio, vou comprar minha própria casa, pegar o capital e enfiar em outro lugar. E o aluguel vai ser exatamente o valor da prestação do consórcio. E eu cato o capital que é meu, a casa continua minha e meu inquilino paga a casa. Jogo. Que distância que você está da riqueza? Aprender. Aprendeu? Aprendi. Qual que é a próxima? Testar. Qual que é a próxima? Nossa, o que vem depois do teste é a melhor coisa que existe.